Bom dia, graça e paz. Muito bem-vindo à sala dos jovens. Hoje eu vou dar aula substituindo a Jéssica. A Jéssica está em viagem missionária, mas domingo que vem isso já está resolvido, né? A Jéssica já assume o seu posto e então fica uma alternância da Jéssica e da irmã Lisete como professores dos jovens. Mas hoje eu vou substituir a Jéssica nessa aula. Hoje nós vamos ver a nossa quinta lição, que tem como tema uma nova chance, e está baseada em Gênesis 7, de 7 a 11, né, do capítulo 7 ao capítulo 11. Então nós vamos estudar alguns capítulos hoje. E antes de entrar na nossa lição, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Muito obrigado por te pertencer, muito obrigado por sermos teus filhos, ó Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado para conosco, Pai. Nos ajuda agora, Senhor, na condução dessa aula, ó Pai, que daqui saiamos mais conhecedores de Ti, mais conhecedores da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O nosso texto áureo de hoje se encontra em Gênesis 7,16, que diz assim: Era macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a arca. Nós já estudamos diversos assuntos aqui sobre, nesse livro. Temos muita coisa ainda para estudar, mas já estudamos a criação do universo, já estudamos a criação do homem, já estudamos sobre a queda do homem, e domingo passado, então, vimos o distanciamento, né? O homem estava totalmente distante do propósito de Deus, que Deus tinha pensado para o homem. E aqui, então, nesse período aqui do livro, né, de 7 a 11, do capítulo 7 ao capítulo 11, chega o dilúvio, não é? A nova chance que Deus dá à humanidade. E já tinha, então, se passado 10 gerações, desde a queda de Adão no jardim, já tinham passado 10 gerações. A humanidade havia se corrompido completamente sobre a terra. E Caim tinha matado Abel, né? As pessoas tinham se multiplicado e os homens começaram a ver as filhas dos homens e desejar para elas. Então aqui começa os homens ter várias mulheres, nesse período agora que começa aí. E então isso entristece muito a Deus. O homem só pensa em si mesmo, só busca seus próprios interesses, se afasta completamente de Deus, tem pensamentos, né, de fazer o mal. E parecia que o plano da serpente tinha dado certo, né? Parecia que aquilo que a serpente tinha pensado, né? O diabo ali usando a serpente tinha pensado, tinha planejado de destruir os planos de Deus, parecia que tinha dado certo, né? Porque a Bíblia, como já vimos, Eva, ela tinha visto aquele fruto várias vezes na sua vida, né? Porque aquele fruto estava ali, ela sabia onde ele estava no centro do jardim. E ela passava certamente por ali várias vezes e via aquela árvore. Nunca pensou em comer. Daí vem, o diabo joga joga uma armadilha na cabeça dela, né? Tenta ela, né? Traz a ela um interesse por aquilo ali que ela olhava e nem pensava em fazer. E daí o diabo desperta nela o interesse e ela então deseja comer aquilo ali, deseja então ser igual a Deus, ter conhecimento do bem e do mal e ter conhecimento igual a Deus, porque a serpente disse que ela teria, enganando a ela, não é? Porque nós não temos o conhecimento que Deus tem, nosso conhecimento é totalmente limitado comparado ao conhecimento de Deus, mas a Bíblia nos diz que o diabo ele é o sedutor de todo mundo. E aqui nós tiramos uma lição muito importante. Que assim como o diabo tentou a Eva, né, e Eva caiu, ele também faz isso conosco. Né? Às vezes tem situações, tem coisas que a gente passa por ela e nem dá atenção. De repente parece que vira uma chavinha. Isso acontece com todo mundo, não é? Parece que vira uma chavinha e você começa a olhar aquilo e então nasce um desejo no seu coração de ter aquilo. E você sabe que aquilo é uma coisa que Deus disse para você não fazer. Que você sabe que não cabe a você como sendo cristão, como sendo uma pessoa separada, que vive na contramão do mundo. Você sabe que aquilo não é para você. Isso é de forma geral, isso é para todo mundo. Não é? A Bíblia diz que o diabo é o sedutor de todo mundo. A Bíblia não diz que o diabo é sedutor do jovem. A Bíblia não diz que ele é sedutor da mulher, que ele é o sedutor do casado. Não.
A Bíblia fala que ele é o sedutor de todo mundo. Então nós já entendemos aqui uma das suas armadilhas, né? Uma coisa que ele usa para nos tentar, que é nos fazer enxergar alguma coisa, é nos fazer querer alguma coisa que a gente sabe que Deus disse que a gente não pode fazer. Mas a Bíblia também nos diz que não há sobre nós uma tentação que nós não possamos suportar, que Deus em sua fidelidade, Deus nos ama tanto, Deus é tão fiel à sua própria palavra, que Ele sempre nos dá um jeito de escapar daquilo. E então, quando a gente passa por uma tentação dessa, a gente tem que lembrar desse versículo e saber que não há uma tentação, que não nos sobrevém uma tentação, que Deus não nos dê um escape. Não é? A Bíblia também nos diz que quando a gente se submete a Deus, quando a gente resiste ao diabo, o diabo foge de nós. Então nós temos alguns versículos que nos embasa, não é? Que nos dá, que nos faz conhecer a Deus, conhecer o que Deus quer para nós, conhecer como que Deus age em nossa vida e conhecer também como o diabo nos tenta, como o diabo procura nos tragar, como ele quer nos enganar, nos seduzir, nos fazer errar, nos fazer pecar contra o Senhor, não é? E fazer o coração do Senhor ficar triste. E aqui nós vemos isso. Nós vemos que ele colocou a semente no coração da Eva e aquilo subiu para a sua mente, então ela começa a desejar comer aquilo ali, porque Deus tinha colocado muitas frutas no jardim, muitas árvores de frutas, e ela podia comer livremente de qualquer uma, livremente, ela não precisava pedir para comer. Ela podia pegar e comer, mas aquela ela sabia que ela não podia. E Eva então cai na tentação de fazer isso e dá a Adão. E a partir de então, o mundo é como conhecemos, não é? A humanidade é como conhecemos e vai cada dia de mal a pior. Então aqui parecia que o plano da serpente tinha dado certo, parecia que aquilo que ela tinha pensado e o que ela tinha executado, né? Com a ajuda da Eva, com a ajuda de Adão, parecia que tinha dado certo. Parecia que os propósitos de Deus, os planos de Deus para a humanidade ali tinham se acabado. E o homem, então, criado à imagem e à semelhança de Deus, havia se corrompido e se distanciado completamente do seu Criador. Agora, nessa fase aqui, nessa época de Noé, os homens viviam completamente distantes de Deus. Nessa fase, o homem vivia mais ou menos 900 anos. E por conta dessa iniquidade que era tremenda no coração deles, nós vemos então nesses capítulos aqui, que ele fala, que Deus fala que o Espírito de Deus não agiria para sempre no homem por conta da carnalidade humana e Deus diminuiria então os anos de vida do homem. O homem não mais viveria 900 anos agora, a partir de então ele começaria a viver em média 120 anos. Deus viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado de uma forma terrível sobre a terra, não é? E que eles agora só desejavam seus próprios interesses, que não buscavam mais a Deus, não tinham interesse algum por Deus. E Deus se arrepende de ter feito o homem mais uma vez. E a Bíblia diz que Deus ficou com o seu coração pesado, com o seu coração meio entristecido, por ver a humanidade se corrompendo dessa forma. E Deus então decide exterminar a humanidade, salvando apenas Noé e sua família, por temer ao Senhor. Vamos ver o que fala aqui no capítulo 6, no verso 9. A Bíblia diz assim: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então vemos aqui a diferença clara e nítida, não é? O porquê de Noé ter sido salvo, o porquê de só Noé ter sido salvo. Noé e sua família. Porque Noé era justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Não é? Então, assim, no meio daquela geração corrompida, né? Noé poderia fazer alguma coisinha ali e quando estivesse na presença de Deus ser outra coisa. Mas não, Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então, na sua vida ali, no seu corre, no seu dia a dia, Noé fazia a diferença, porque Noé era justo e íntegro e ele andava com Deus. Então aqui está o ponto primordial de por que Noé então ter sido salvo juntamente com a sua família, o porquê de Noé ter sido escolhido, não é? Porque Noé foi escolhido por Deus para construir uma arca, para
né? Noé seguiu, nós vemos aqui no capítulo aqui 6 e 7, né? 6, que Noé seguiu os padrões, exatamente as instruções que Deus tinha falado para ele. Aqui no capítulo 6 nós vemos, Noé fez a arca exatamente como Deus quis. Noé não interpretou a sua maneira, Noé não escutou o que Deus queria e pensou, não, mas eu já vi um navio assim, eu acho que é melhor assim. Não. A Bíblia diz que Noé fez exatamente como Deus tinha ordenado para que Noé fizesse, né? Então ali ele constrói uma arca de madeira impermeabilizada com betume, e Deus diz a ele que ia destruir o mundo, ia destruir a humanidade e que iria salvar apenas Noé e sua família e os animais. Deus dá então uma nova chance à humanidade aqui. E Noé entra na arca com a sua família, os seus animais, os seus filhos e as suas noras, né? Que os filhos de Noé já tinham noras. E Deus envia então um dilúvio. Vemos isso no capítulo 7, verso 22, que diz assim: tudo que havia em terra seca e tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Então Deus aqui acabou, destruiu tudo, salvando apenas Noé. Então tudo que respirava sobre a terra morreu, não escapou nada. E nós vemos aqui no capítulo 8, 16, capítulo 8, verso 16, que diz assim: saía da arca Noé, a sua mulher. Deus disse, né? Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher e seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Aqui nós vemos então que Deus resetou a humanidade. É como se Deus tivesse zerado ali, acabou. Aqui no capítulo 8, verso 16, é quando Deus diz: vem e vamos agora fazer um novo povo. Vai surgir agora um novo povo. Desse meu amigo, né? Desse homem que andava com Deus, desse homem que era amigo de Deus, que andava com Deus, que ouvia o que Deus dizia para ele, não só ouvia, como obedecia e fazia o que Deus dizia para ele fazer. Então Noé sai da arca junto com a sua família e os animais, não é? E a humanidade então tem essa nova chance. Deus zerou, Deus resetou a humanidade a partir de Noé. Deus manda então os filhos de Noé, né, e dá ordem para que eles povoem a terra, a mesma ordem que Deus tinha dado para Adão e Eva. E Deus faz uma nova aliança com Noé. Vemos aqui que Deus nunca mais, Deus disse a Noé que nunca mais teria um dilúvio sobre a terra. Nunca mais Deus iria fazer chover, né? Porque não só caiu água do céu, a Bíblia fala que os rios transbordaram, todas as fontes de água transbordaram. Então veio água de todo canto, do solo e do céu também, durante o dilúvio. E Deus fez então o arco-íris e disse, né, que esse seria um sinal, que nunca mais choveria tanto como choveu no dilúvio, destruindo tudo. Então, a partir dos 3 filhos de Noé, se povoou a terra novamente. Noé é um dos personagens mais populares da Bíblia. Noé, toda criança que cresceu na igreja escutou a história de Noé desde muito cedo. Noé teve então o privilégio, né, de ser o ascendente comum de toda a raça humana, porque todos nós agora então somos descendentes de Noé. E essa situação que Deus fez de fazer essa arca, de guardar Noé e sua família, que é uma prova cabal, uma declaração cabal da misericórdia de Deus, né? É Deus sempre aberto a dar uma nova chance à humanidade, né? Uma nova chance de acertar, uma nova chance de fazer o que é correto, de se aproximar dele, de seguir os seus princípios, de seguir os seus conselhos, as suas orientações e viver e andar com ele. E aqui então nós vemos a misericórdia de Deus, né? Deus então sendo misericordioso com a humanidade. E vemos que Noé não era marinheiro, né? Noé era agricultor e Deus escolheu ele para comandar uma embarcação tão difícil de ser comandada, uma embarcação tão importante, numa tempestade pior que já existiu, porque nunca existiu uma tempestade como aquela que existiu na época do dilúvio. E Deus então coloca um agricultor para fazer isso, e Noé então como um servo
diz, eis-me aqui, eu vou, sabendo que não era ele que ia comandar, não era ele que ia guiar aquela embarcação, mas que era Deus, né? Porque ele estava no centro da vontade de Deus, então ele tinha confiança de que ia dar certo, porque ele estava fazendo o que Deus dizia para ele fazer, o que Deus disse para ele fazer. E ele sabia que, conhecendo Deus, andando com Deus, como a Bíblia diz que ele andava, ele conhecia Deus e ele sabia que o controle estava na mão de Deus e não na mão dele. Então o agricultor ali, ele constrói tudo do jeito que Deus disse para construir, sem dar pitacos, né? Sem colocar o seu ponto de vista, sem colocar isso aqui eu não concordo, isso aqui eu acho que é, isso aqui eu acho que não é. Nós temos a tendência de fazer isso, não é? E vemos aqui que Noé seguiu exatamente o que Deus queria, o que Deus ordenou para ele fazer. E no final deu tudo certo, porque quem estava no comando era Deus e não o agricultor Noé. Era um servo ali que estava sob a ordem do seu Senhor, que estava guiando tudo ali desde o começo, né? Desde do planejamento daquela embarcação, porque você imagina carregar animais como Noé carregou dentro de uma arca fechada. Imagina, tinha que, né, o alimento para eles durante tanto tempo quanto eles passaram ali dentro, não é? Porque foram 40 dias de dilúvio, mas ele ainda esperou muito tempo para poder sair da arca, né? Então, não foi um período muito curto, foi um período longo e ele tinha ali que ter todo esse planejamento. E esse planejamento não foi feito por ele, foi feito por Deus. Deus planejou, Deus arquitetou a arca, Deus arquitetou as gaiolas para os bichos, onde ia ficar tudo, o alimento onde ia ficar, os dejetos onde iam ficar. Deus pensou em tudo e Noé, confiando em Deus, porque conhecia a Deus por andar com ele, e entregou isso sabendo que ia dar tudo certo, porque quem estava no comando era Deus. E a lição aqui fala que quando Deus está no projeto, né, quando Deus está no comando, um mero barco de madeira, sem capitão capacitado, porque Noé não era capacitado para guiar aquela embarcação, pode vencer a mais poderosa tempestade. E é assim em nossa vida. A nossa lição diz que quando nós realizamos os projetos por nós mesmos, né, sem colocar Deus na jogada, sem entender que Deus é o cabeça de tudo, é o centro de tudo em nossa vida. Aqui a nossa lição nos traz que qualquer iceberg, por mais miúdo que seja, pode nos levar a um naufrágio, ceifando vidas, né, em vez de trazer a salvação. Eu cresci na igreja, você, a maioria de vocês também, e a gente sabe que muita gente vai se perdendo no caminho, infelizmente, não é? A gente vai crescendo, aí quando vai mais ou menos ali na pré-adolescência, já começa alguns ficar pelo caminho, na nossa juventude, outros casam com alguém da igreja, mas mesmo assim, não sei por qual razão, você deve conhecer gente assim também, que se afasta, né, infelizmente, de Deus. Mas aqui nós vemos que essa é a questão é deixar Deus no centro, no comando da embarcação da nossa vida. Porque nós precisamos decidir muitas coisas em nossa vida, principalmente quando é jovem, não é? Final de adolescência ali, a gente precisa decidir a nossa faculdade, a nossa profissão, e mais ou menos com quantos anos a gente vai casar, quantos filhos mais ou menos a gente vai ter, não é? Aí daqui a pouco a gente encontra alguém, aí já planeja o casamento e aquela coisa para planejar o melhor e tal, e depois a gente casa e pensa quantos filhos a gente vai ter, e a gente sempre planeja, porque a gente sempre acha que a gente está no controle da nossa vida. Não é essa impressão que a gente tem? E de fato temos que planejar, mas a gente tem que planejar como o salmista diz, sabendo que o final, né, o nosso coração planeja, o nosso coração traça planos, mas o final dele é Deus que dá, é Deus que realiza, porque a nossa vida está no controle de Deus. E se Deus controla a nossa vida, né, o final, o que vai acontecer para nós, o que colhemos, é Deus que nos dá. É Deus que faz aquilo, como que digo, vingar. É Deus que faz aquilo dar certo ou não dar certo. E eu entendo que, como a nossa lição aqui nos traz, quando a gente coloca Deus de lado, qualquer dificuldade em nossa vida nos faz parar, nos faz
nos faz paralisar e às vezes nos faz até culpar Deus por coisas que a gente sabe que Deus não sonhou para nós, que Deus não planejou para nós, que nós decidimos fazer por nós mesmos, pela nossa capacidade, porque achamos que a gente pode, que achamos que é o nosso direito. Isso é do ser humano, não é? Todo ser humano é assim. Acha que tem direito de escolha, acha que pode decidir alguma coisa. E, na verdade, nós precisamos sim colocar Deus na jogada e dizer: Deus, é da tua vontade, se der certo, se for da tua vontade que dê certo, mas que não seja só porque eu quero, só porque eu estou correndo, que não seja pelas minhas forças. Não é? Essa tem que ser a nossa oração, colocando sempre Deus como comandante da embarcação da nossa vida. Como diz aqui a nossa lição, nós teremos, mesmo sendo um comandante, um capitão que não era capacitado, mesmo sendo um barco de madeira, ele passou tanto tempo ali, né? Porque hoje nós temos, sim, nós temos hoje materiais especiais para fazer as coisas, mas nessa época não era uma embarcação enorme de madeira, revestida de betume, cheia de animais, mas era Deus que estava ali no comando e tudo deu certo, né? E a nossa lição nos diz que às vezes nós, quando decidimos fazer por nós mesmos, qualquer dificuldade, então, ceifa nossas vidas e nos tira a salvação, né? Não nos traz salvação. E às vezes a gente pode pensar: nossa, Deus foi cruel em enviar o dilúvio, né? Deus foi injusto, Deus foi mal em fazer isso. Deus foi mal, Deus foi perverso em fazer isso. Deus fez isso de uma forma... Será que Deus fez isso de uma forma repentina? Será que Deus decidiu fazer o dilúvio assim, falou com Noé e 2 meses depois já veio o dilúvio? Será que foi dessa forma? Quanto tempo será que passou? Você sabe quanto tempo passou, mais ou menos, da época que Deus falou com Noé, na época que Deus disse: entra na arca. Entra na arca que o dilúvio vai ser... Eu vou enviar o dilúvio. Você sabe quando foi isso? Que isso aconteceu? Em Gênesis 5:32, Gênesis 5:32, diz que Noé tinha 500 anos de idade. Então, quando Deus falou com Noé, Noé tinha 500 anos de idade. E quando aqui em Gênesis 7:11 fala assim: no ano 600 da vida de Noé, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Então, Noé teve em média aí 100 anos para construir a embarcação e também pegar esses animais. Você imagina a fé que Noé tinha, né? Que vamos estudar agora, que é a fé que Noé tinha, né? E aqui o tópico da nossa lição é: sem fé não dá, não é? Porque Deus chama Noé, você imagina, se põe no lugar de Noé, porque às vezes a gente acha que esses personagens bíblicos, eles tinham alguma coisa assim especial, eles foram feitos de um material diferente do nosso, quando na verdade não é, né? Noé era um homem igual a nós, né? Era um homem que temia o Senhor, era um homem que andava com Deus. Essa era a diferença de Noé, não é? E para os outros conterrâneos dele, diferente de nós, essa era a diferença, não nossa, porque nós também andamos com Deus. Mas entenda que Noé não tinha superpoderes, Noé não tinha uma coisa... ele tinha a fé. E ele nunca tinha visto chuva, porque a Bíblia não traz relato de chuva. Como vemos no começo, né, lá em Gênesis, diz que subia uma coisa da terra que airava, né, que molhava as plantas. Então não havia chuva sobre a terra. Você imagina, Deus chegou para um homem e diz: vai chover tanto que eu vou acabar tudo com chuva. Então constrói um barco enorme que você vai levar animal dentro. Você já parou para pensar nisso? E Noé não parou assim para dizer: tá louco que eu vou cair nessa? Tá louco? O que é que vão falar de mim? O que é que vão falar de mim? Me vendo construir um barcão bem grandão aqui e eu vou levar quanto tempo para fazer isso? Como é que eu vou pegar esses animais? Como que eu vou pegar um casal de cada animal? Já pensou? Não, Noé não pensou nisso. Noé simplesmente juntou os filhos e começou a construir a embarcação segundo as orientações de Deus.
E como vemos, não é a fé dele, que Deus então traz os bichos, né? Deus não ia pedir, claro, que Noé fosse atrás dos bichos, porque não ia ter como pegar das aves, imagina, não tinha como. Então Deus traz ali, do mesmo jeito que ele trouxe na época de Adão, para Adão nomear, lembra? Que a Bíblia diz que Deus trouxe os animais de pares para Adão nomeá-los, ia passando um por Adão, e Adão ia falando da mesma forma. Deus fez com que os animais viessem até Noé, e Noé ali conduz esses animais e coloca eles na arca. Então a fé de Noé foi demais. Mas respondendo às nossas perguntas, né? Respondendo às nossas perguntas, será que Deus foi mal, né, em fazer isso? Será que Deus foi cruel? E aqui em Mateus 24, 38 e 39 diz assim: portanto, assim como nos dias antecessores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então nós vivemos na contramão do mundo, né? Da mesma forma que para Noé foi quase que inacreditável que viria uma coisa que ele nunca viu, uma chuva. Ele não sabia nem o que era chuva, né? E Deus diz: eu vou enviar uma água que vai... E ele pode ter pensado: mas como que vai vir essa água? Vai vir de onde? Do céu. Nunca vi água vindo do céu, né? Mas não, ele teve fé e ele entendeu, e ele aceitou a vontade de Deus, e ele entendeu, e ele confiou na palavra de Deus. E aqui nós vemos, ó, em Mateus, o Evangelho de Mateus, citando o que aconteceu lá no tempo do dilúvio, dizendo que as pessoas continuaram a viver da mesma forma, mesmo Noé alertando a elas que vinham chuva. Você imagina o tanto de chacota que Noé deve ter ouvido, né? De igual maluco, construindo uma embarcação para uma coisa que a gente nunca nem ouviu. Como que vai vir chuva? Como que ele vai carregar animal dentro dessa arca? Como que vai ser isso? Coitado, tá louco, né? Tá louco. Como que ele pode pensar isso? Tá vendo que eu não acredito numa coisa dessa? E talvez riam dele, né? Faziam chacota dele. O que não é diferente de nós hoje. Nós andamos na contramão do mundo. Nós seguimos as orientações que Deus nos deu. E para o mundo isso é loucura. Para o mundo olha para a gente e diz: como que você jovem não está aproveitando a sua vida? Né? Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi: você nunca foi numa festa, você nunca bebeu, nossa, você nunca se divertiu. Porque na cabeça deles a diversão é essa, né? O prazer é o agora, é o imediato. Mas nós que fomos separados, nós que somos salvos, nós que fazemos o que Deus pediu para que fizéssemos, nós sabemos que a nossa esperança não está aqui, né? Que a nossa esperança está na glória, que a gente vai ter uma eternidade para desfrutar com Deus nos céus. Segundo Pedro 2, capítulo 2, versos 5 e 9, diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Aí mais para frente fala: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então vemos aqui que Noé foi um pregador da justiça, porque enquanto construía aquela embarcação, Noé alertava as pessoas pelo risco que elas estavam correndo, e nenhuma delas, a não ser a sua família, né? Os seus filhos, essas 7 pessoas são os seus filhos, noras, e a sua esposa. E veio então um dilúvio sobre as pessoas, não é? E Deus livrou sim as pessoas piedosas da provação, né? Soube reservar as pessoas que queriam seguir a ele, não é? Mas ele enviou então um castigo aos injustos, que foi o dia do juízo. E o dia do juízo naquela época foi o que? A chuva, o dilúvio que veio e devastou a humanidade. Deus é bom, né? Todos os atos de Deus devem ser interpretados a partir desta realidade. Deus é bom, é uma característica dele, é um dos seus atributos. Deus é bom. E até os juízos de Deus isso acontece porque ele é bom. Ele destruiu a humanidade porque ele, de tão bom que ele não conseguia ver
a devastação que estava sobre a humanidade, né? O homem cada vez se corrompendo mais e se distanciando dele. O homem buscando então a sua ausência, mas o ser humano escolheu andar com Deus. O ser humano não escolheu não andar com Deus. E assim não tem essa perspectiva de bondade de Deus. Né? Nós sabemos que Deus é bom porque nós o conhecemos, nós andamos com Ele e sabemos que tudo que Ele pede para a gente fazer, todos os propósitos que Ele tem para nós, a vontade dEle para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Não é? Então, se nós seguimos a vontade dEle, o nosso fim será bom. Nós, como filhos, nós sabemos disso. Mas o mundo, não é? Os ímpios, as pessoas que procuram viver distantes de Deus, distanciados de Deus, não tem essa perspectiva de bondade de Deus. Acha que Deus é cruel. Acha que Deus, por ser amor, ele tem que aceitar todas as coisas. Deus aceita as pessoas, né? A Bíblia diz, vem como você está, mas a Bíblia não diz, permanece como você está. Não, a Bíblia, do contrário, está sempre nos instigando a mudar, a mortificar a nossa carne, a não buscar os nossos interesses, a buscar o que Deus quer para a nossa vida. Então, Noé, mesmo nunca tendo visto chuva, né, e ele era agricultor, mas ele nunca tinha visto chuva, ele aceitou e ele acreditou na palavra de Deus e no que Deus disse para ele. E ele passou então 100 anos construindo a arca, trabalhosa. Imagina o trabalho que ele não deve ter tido. Não foi uma coisa simples de fazer, mas ele fez porque ele entendeu que era isso que Deus queria para a vida dele. E ali para transportar animais. E imagina ele ficar pensando como ia pegar esses animais. E certamente ele tinha pessoas que passavam por ele, como falei, ria e fazia chacota dele, chamava ele de louco, de lunático, como que pode ser carola de igreja, como que pode ser desse jeito, como que pode acreditar num Deus que não tem evidência, não é? A gente escuta esse tipo de coisa, mas a fé, como aqui diz, vamos ler Hebreus? Tá aqui na nossa lição, tá fácil. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e dá recompensa aos que o buscam. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não via. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. É porque ele creu naquilo que ele ouviu, ele não creu naquilo que ele estava vendo, ele acreditou numa palavra, e a palavra de Deus, porque ela é inerrante, ela é fiel, não é? Ela é verdadeira. E como Noé andava com Deus, Noé sabia disso. Então Noé, ali, ele mesmo sem nunca ter visto chuva, mesmo sem saber como ia pegar esses animais, ele acreditou e ele fez a diferença na geração. Ele teve fé e ele agiu, porque não adianta você ter fé. Imagina se ele acredita assim, não, eu acredito mesmo, vai vir uma chuva, vai vir, porque Deus disse que vai vir, então eu acredito. Mas se ele tivesse ficado parado sem fazer nada, ele tinha morrido no dilúvio, não é? Porque a fé sem obras é morta, como diz em Tiago 2 diz isso, que a fé sem obras é morta. Então não adianta você saber o que Deus quer para você, não adianta você entender, não adianta eu entender, eu saber, eu crer, eu ter fé e eu não fazer nada. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que agir. Se Noé tivesse apenas fé e não tivesse agido, ele teria morrido no dilúvio. Noé foi envolvido pela fé, movido pela fé. Ele acreditou que Deus disse ia acontecer, mesmo contra as possibilidades. Noé acreditou, Noé sabia que o que Deus estava falando para ele era a mais pura verdade. Né? A fé de Noé não ficou alheia à prática, ele acreditou e ele fez e ele praticou. Né? Noé foi movido por fé. Então vemos aqui e Noé fez a diferença em sua geração. E aqui nossa lição traz que precisamos fazer a diferença, precisamos fazer a diferença na justiça, na retidão, sendo íntegro, andando com Deus, agradando a Deus,
não é na maneira de cultuar a Deus, tudo em nós, né? Tem que estar Deus no primeiro lugar. É todo o nosso coração, é todo o nosso entendimento, sabendo que quando a gente coloca Deus no centro de tudo, quando a gente prioriza Deus, o nosso fim vai ser maravilhoso, não é? Nós podemos ter a certeza que a colheita vai ser muito boa, porque a Bíblia diz que a vontade dele para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Então, que eu possa entender, compreender o que Deus quer para mim e fazer, e você da mesma forma, não é? A fé, ela não é, a fé não é exatamente, como disse uma pessoa aqui que eu não vou saber pronunciar porque é inglês, eu nem vou tentar. Então a fé não é exatamente um salto no escuro, é antes se jogar de cabeça nas claras, límpidas, iluminadas pela promessa de Deus. Não é um salto no escuro, não, porque a gente sabe o Deus que a gente segue. A gente conhece a Deus e a gente sabe em suas promessas. E a gente confia e a gente crê no que a Bíblia diz pra gente. Então não é um salto no escuro. Salto no escuro é amedrontador, mas nas promessas de Deus há um descanso. Então eu e você podemos descansar nas promessas de Deus. Podemos confiar e sabendo que isso não é um salto no escuro, não é uma certeza, né? Um mergulho nas promessas de Deus para as nossas vidas. E a gente sabe que ela é muito boa para nós. Que é um Deus que sempre nos dá nova chance, que espera sempre que nós acertemos, sempre espera que nós façamos a escolha por Ele, não é? Que a gente sempre priorize Ele em nossas vidas, nas nossas escolhas. Essa era a nossa lição de hoje. Vamos fazer uma oração encerrando a escola dominical desse domingo. Pai querido, eu te louvo, ó Pai, porque em tua infinita misericórdia, Senhor, tu sempre nos dá uma nova chance. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque tu planejaste tudo para nós, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos te conhecer mais, Senhor, e saber mais de tuas promessas, Senhor, dos teus propósitos para com a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não só ter fé, Senhor, mas agir também, Senhor. Ter a fé e ter a ação, Senhor. Nos conduza a nossa vida em tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até domingo que vem com a Jéssica, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.